Por volta de 790 a.C., nos salões ecoantes do Palácio de Davi em Jerusalém, o ar impregnado pelo aroma acre de mirra queimada e pelo sussurro das vestes de linho fino roçando contra o mármore polido, o jovem Uzias, de apenas 16 anos, sente o peso da coroa invisível pressionar suas têmporas ainda suaves da juventude. O sol poente infiltra-se pelas janelas em arco, tingindo de ouro sanguíneo as tapeçarias tecidas com fios de púrpura tírios, enquanto os anciãos do sinédrio, com barbas entremeadas de fios prateados e olhos fundos como poços de sabedoria ancestral, inclinam-se em reverência perante o menino rei. Seu pai, Amazias, jazera insepulto em sua tenda de campanha, traído pela lâmina traiçoeira dos rebeldes edomitas nas planícies áridas de Bet-Semes, deixando um trono órfão e um reino à beira do caos. Uzias, cujos músculos ainda tremem levemente sob a túnica real bordada com leões rampantes, ergue o queixo, sentindo o gosto metálico da determinação misturar-se à saliva em sua boca seca. Em seu peito, o coração galopa como um potro selvagem das estepes de Moabe, ecoando o juramento silencioso que formula em pensamentos febris. Eu restaurarei a glória de Judá, e o Senhor dos Exércitos será meu escudo eterno. Ao redor, o vento morno do Negev penetra pelas frestas, carregando o distante balido de ovelhas nos currais reais e o clangor ritmado dos ferreiros moldando lanças nas forjas abaixo, enquanto você, espectador invisível, sente o calor úmido da multidão de cortesãos pressionar contra sua pele, como se o destino de uma nação se condensasse naquele instante primordial de ascensão. Os anos se desdobram como pergaminhos antigos, desenrolados pela brisa do Jordão, e Uzias, agora um homem forjado no crisol das vitórias, cavalga à frente de seu exército pelas encostas poeirentas do Vale de Salis, onde o solo rachado exala o cheiro terroso de terra virgem misturado ao suor salgado de 10.000 guerreiros. Seus tendões das coxas ardem com o atrito constante da sela de couro endurecido, e o sol do meio-dia queima como brasas sobre sua nuca exposta, enquanto ele avista as torres inimigas de Filisteus, em Gate, suas muralhas de adobe, escurecidas pelo fulgor das chamas que ele mesmo ordenara acender em vigias noturnas. Avante, filhos de Sião! Troveja sua voz, rouca pelo pó que se eleva em nuvens sufocantes, aderindo às pestanas e aos lábios entreabertos dos soldados, cujos peitos ofegantes aspiram o ar carregado de fumaça acre e do fedor metálico de sangue fresco. Em sua mente, vislumbres de profecias de Isaías ecoam como trovões distantes. O profeta, com sua barba flamejante e olhos que perfuram a alma como lâminas de obsidiana, havia sussurrado em audiências privadas: obedece ao Senhor, ó Rei, e ele te exaltará sobre as nações. Mas Uzias, sentindo o latejar triunfante em suas veias, ignora o sussurro interior de cautela. Em vez disso, saboreia o tremor de terra sob os cascos dos cavalos de guerra, o estalo das catapultas arremessando pedras que esmagam crânios filisteus com um som úmido e nauseante, espalhando miolos cinzentos sobre as areias manchadas de escarlate. Gate cai, suas portas de cipreste rangendo em derrota, e Uzias pisa sobre os escombros, sentindo os cacos de cerâmica cortarem as solas de suas sandálias. Um formigamento de glória subindo por suas pernas, enquanto o vento carrega os gemidos dos vencidos, misturados ao hino de louvor dos levitas que os seguem. Suas harpas vibrando como almas libertas. Nas profundezas do deserto de Tecoa, onde o ar noturno desce gelado, como o hálito de anjos vingadores, Uzias supervisiona a escavação de cisternas milagrosas, suas mãos calejadas mergulhando na terra úmida que exsuda o cheiro mineral de águas subterrâneas despertadas pela bênção divina. O suor escorre por sua testa enrugada,
pelo sol implacável dos dias, pingando em gotas salgadas sobre mapas desenhados em pergaminhos que cheiram a tinta fresca de galhos de junípero, enquanto engenheiros com rostos empoeirados murmuram cálculos sob a luz trêmula de lâmpadas de azeite, cujo óleo crepita e projeta sombras dançantes nas paredes rochosas. O Senhor abriu as veias da terra para seu povo, proclama Uzias aos camponeses ajoelhados, cujas juntas dos joelhos rangem contra o solo pedregoso e cujos olhos brilham com gratidão faminta. Em seu íntimo, uma voz teimosa sussurra: esta prosperidade é minha obra, guiada pela mão do Altíssimo, mas moldada pela minha vontade. Ao longe, o uivo solitário de chacais pontua o silêncio da meia-noite, e você sente o frio penetrar suas vestes, como se o próprio deserto conspirasse para lembrar a fragilidade humana perante o Criador que outrora fizera brotar água da rocha para Moisés. Torres de vigia erguem-se como sentinelas ossudas no horizonte, suas bases cravadas em fundações de basalto negro, vigiando contra incursões árabes. Uzias as inspeciona ao amanhecer, o orvalho molhando seus pés descalços, umidade pegajosa entre os dedos, enquanto o primeiro raio de sol aquece sua pele, evocando memórias de alianças com profetas que o alertavam. Não te ensoberbeças, ó rei, pois o orgulho precede a queda. Em Jerusalém, o coração pulsante de Judá, o templo de Salomão ergue-se como uma montanha de ouro e cedro, seus pátios inundados pelo perfume sufocante de incenso libanês, queimando em turíbulos de bronze polido, onde faíscas dançam como estrelas caídas. Uzias, agora no auge de sua quarentena vital, caminha pelos corredores de mármore veinado, o eco de seus passos reverberando como juízos divinos, enquanto o ar vibra com os salmos entoados pelos levitas, vozes graves e harmoniosas entrelaçando-se ao som de símbolos tilintantes e liras de madeira resinosa. Seu peito incha com o orgulho de um reino fortalecido. Exércitos de 310.000 guerreiros, equipados com escudos reluzentes e hastes irrompendo fogo inventado por suas mentes engenhosas, arcos que sussurram morte a milhas de distância. Mas em seus pensamentos, uma inquietação se alastra como era venenosa. Por que os sacerdotes monopolizam o santo dos santos? Não sou eu, o ungido, o guardião supremo da casa do Senhor? O suor perola sua fronte sob a tiara real, cravejada de granadas, e o tecido de sua túnica real, encharcado de óleo de unção, gruda a pele febril. Profetas como Zacarias, filho de Amarias, haviam penetrado seus aposentos ao crepúsculo, o ar carregado pelo odor de pergaminhos velhos e pelo incenso de suas vestes sacerdotais, advertindo com vozes trêmulas: busca ao Senhor e viverás. Afasta-te da soberba, pois ela corrompe como o mofo o pão ázimo. Uzias acenava, mas em seu cerne o desejo ardia como brasa sob cinzas, o anseio por uma intimidade divina que transcendesse as barreiras rituais, um fogo profano disfarçado de zelo piedoso. O dia fatídico irrompe como um presságio velado, por volta de 750 a.C., quando o sol de Judá paira no zênite como um olho irado de Javé, banhando os pátios do templo em luz cegante que reflete das lajes de alabastro, aquecendo o ar até que ele ondula como miragens no Sinai. Uzias, impelido por uma compulsão que faz suas veias pulsarem com urgência febril, adentra os portões sagrados sem convocar os azanitas, seus guardiões ancestrais. O cheiro opressivo de holocaustos recentes, carne chamuscada, gordura derretida crepitando em lenha de acácia, invade suas narinas, misturando-se ao dulçor enjoativo do incenso de frankincense, que sobe em volutas espessas dos altares. Seus músculos das pernas tensionam-se a cada degrau ascendente,
o couro de suas sandálias rangendo contra a pedra escorregadia de óleo sagrado, enquanto servos e peregrinos recuam em sussurros atônitos, o suor frio do espanto escorrendo por suas espinhas. O rei. No santuário interior, murmuram, vozes como folhas secas ao vento, e você sente o peso opressivo da tradição ancestral comprimir seu peito, como se o próprio ar conspirasse contra a profanação iminente. Em suas mãos, o turíbulo de ouro maciço balança pesadamente, suas correntes tilintando como correntes de prisioneiro, carregado com brasas vivas que lambem o metal, exalando o calor que queima as palmas calejadas de Uzias. Pensamentos tumultuosos invadem sua mente. Esta é a minha oferta, o ápice da minha devoção. O Senhor aceitará o coração de seu ungido, acima das leis de homens mortais. No sanctum perfumado, onde as sombras das colunas de bronze dourado dançam como espíritos inquietos, Uzias posiciona o turíbulo sobre o altar de incenso, suas juntas dos dedos tremendo levemente enquanto espalha os grãos preciosos. Estoraque, ônica e gálbano moídos em pó fino que cintila como neve impura, sob a luz filtrada pelas cortinas de linho azul e púrpura. O fogo devora a resina com um sibilo sibilante, liberando nuvens densas que envolvem seu rosto, ardendo nos olhos e aderindo à barba como teias pegajosas, enquanto o aroma embriagador sobe em espirais hipnóticas, preenchendo o espaço sagrado reservado aos filhos de Arão. Seu pulso acelera, o coração martelando contra as costelas como um tambor de guerra profanado, e por um instante eterno o silêncio reina. Apenas o crepitar das brasas e o sussurro de sua respiração ofegante, carregada de expectativa divina. Mas então, como um trovão primordial, o sumo sacerdote Azarias irrompe pela porta velada, seguido por 80 corajosos levitas armados de incensários flamejantes, seus rostos pálidos como pergaminhos não circuncidados, veias saltando nos pescoços em fúria santa. Saia daqui, ó rei! Brada Azarias, voz ecoando como o rugido de Elias no Carmelo, o ar vibrando com a indignação que faz o incenso tremer. Não te pertence este ofício. O Senhor te consumirá se persistires na rebelião. Uzias vira-se devagar, o turíbulo ainda fumegante em suas mãos, sentindo o suor gelado escorrer por suas costas, colando a túnica à pele como uma mortalha prematura. Em seus olhos, o fogo da teimosia colide com o pavor crescente, enquanto os sacerdotes avançam, seus passos pesados ecoando como sentenças de juízo, o cheiro de seus mantos sacerdotais, linho puro tingido de azul celeste, sobrepondo-se ao incenso profanado. A confrontação se arrasta em um limbo temporal dilatado, onde cada respiração de Uzias soa como o estertor de um moribundo, o ar espesso sufocando os pulmões enquanto os levitas formam um semicírculo impenetrável. Seus incensários erguidos como armas de fogo divino, brasas caindo em faíscas que queimam o piso sagrado com chiados minúsculos. Fiz o que era reto aos olhos do Senhor, rebate Uzias, sua voz rouca falhando nas sílabas, o gosto amargo de bile subindo à garganta, enquanto o orgulho guerreia com o remorso nas profundezas de sua alma. Mas seus pés recusam-se a recuar, enraizados como cedros do Líbano em solo rebelde. Azarias, com barba trêmula e olhos flamejantes como os de um querubim guardião, estende o braço ossudo, o dedo acusador perfurando o véu de fumaça. É rebelião, ó Uzias, sai do santuário, pois o Senhor te ferirá. Nesse instante, o juízo desce como lepra branca sobre a fronte do rei. Uma mancha inicial, fria e úmida como orvalho envenenado, espalhando-se com voracidade sobrenatural, a pele inchando e descamando em placas purulentas que exalam um fedor podre de carne morta, enquanto dor lancinante
e rompe como agulhas de ferro cravadas em cada nervo. Uzias urra, um som primal que rasga o ar sagrado, suas mãos abandonando o turíbulo que tomba com estrondo, espalhando brasas que lambem as bordas do altar. O pavor o impulsiona para trás, tropeçando em degraus invisíveis, o mundo girando em vertigem de náusea, enquanto os sacerdotes recuam em horror reverente, murmurando salmos de purificação. Você sente a ardência da lepra em sua própria carne imaginária, o nojo espiritual que contamina o ar, como pragas do Egito, marcando este ato como o pivô da ruína. Uma escolha ínfima, um incenso não autorizado, que dissolveu o pacto de obediência em pó julgador. Expulso do templo como um leproso das antigas maldições levíticas, Uzias cambaleia pelos pátios externos sob o sol impiedoso que agora queima como acusação divina, sua pele frontal latejando com bolhas que supuram pus amarelado, o cheiro fétido atraindo moscas zumbidoras que circulam seu rosto, contorcido em agonia. Os portões se fecham atrás dele com um clangor final, ecoando como o selo de um túmulo real profanado, enquanto o povo de Jerusalém, reunido em aglomerações sufocantes nos mercados adjacentes, onde o aroma de pães ázimos e peixes defumados do Mar Morto se mistura ao fedor de sua aflição, recua em ondas de pavor supersticioso. Crianças choramingando agarradas às saias das mães, cujas mãos cobrem narinas contra o miasma. Impuro! O rei é impuro! Darpratosts, kideantoeto, gritam, vozes entrecortadas pelo vento poeirento que levanta véus e túnicas, carregando o pó fino das ruas de paralelepípedos para grudar em peles úmidas de suor. Jotam, seu filho primogênito, emerge das sombras do palácio, rosto pálido como giz de Cefelá, músculos das mandíbulas contraídos em luto prematuro. Ele estende o braço enluvado, não para tocar, mas para guiar o pai para as colinas isoladas de Bet-Medes, onde casas de leprosos se erguem como sepulcros vivos, paredes de adobe rachado, exalando umidade malsã e o gemido perene dos afligidos. Uzias, ofegante, sente o ardor escalar seu braço esquerdo, veias inchando como cordas de arco, pensamentos fragmentados, invocando misericórdia. Por que, Senhor? Uma oferta de zelo, e eis a maldição de Miriam sobre mim. O caminho ascendente arranca gemidos de suas juntas inflamadas, cada passo enviando choques de dor que reverberam até a medula, enquanto o sol poente tinge o céu de púrpura sanguinolenta, como se o firmamento chorasse o rompimento do concerto real. Nos anos subsequentes de exílio autoimposto, as noites nas colinas de Bet-Medes se estendem como véus de trevas eternas, o ar gélido penetrando as fendas da cabana de pedra bruta, onde Uzias jaz em leito de palha úmida que cheira a mofo e decomposição prematura. Sua pele, outrora bronzeada pelo sol das conquistas, agora um mosaico de chagas esbranquiçadas que coçam com fúria insaciável, supurando fluidos viscosos que grudam as bandagens de linho rasgado. Ele arranha as feridas com unhas encurtadas, sangue misturando-se ao pus em riachos pegajosos que mancham os lençóis, enquanto o vento uivante do deserto carrega os cânticos distantes do templo, um tormento auditivo que evoca o incenso fatal. Visitantes raros, mensageiros com máscaras de gaze, vozes abafadas através de janelas gradeadas, trazem notícias de Jotão regendo com justiça, torres erguidas, rebanhos multiplicados, mas o legado de Uzias murcha como figueira estéril. Profetas declamam em praças públicas que sua lepra é sinal de juízo por soberba, e o povo sussurra que o trono amaldiçoado espera purgação. Em vigílias solitárias, sob um céu cravejado de estrelas frias como olhos divinos indiferentes, Uzias murmura orações entrecortadas, lábios rachados, sangrando sal,
coração dilacerado pela ânsia de redenção. Ó Eterno, tua misericórdia é mais vasta que o mar grande. Restaura o que o orgulho quebrou. Mas o silêncio responde, pesado como chumbo, pontuado apenas pelo crocitar de corvos que circulam a colina, presságios de mortalidade, enquanto você sente o isolamento corroer a alma como ácido, revelando a verdade teológica. A desobediência, mesmo em trajes de piedade, dissolve o favor covenantal em pó de julgamento. O declínio se aprofunda em espiral inexorável, com invernos rigorosos que congelam as chagas expostas, transformando-as em crostas duras, que se rompem com o menor movimento, liberando o pus congelado que queima como gelo infernal. Uzias, esquelético agora, ossos proeminentes estalando sob pele translúcida como pergaminho envelhecido, arrasta-se até a janela gradeada ao amanhecer, aspirando o ar puro das encostas, onde flores silvestres desabrocham em desafio a sua maldição, seu perfume fugidio, um lembrete cruel da vitalidade perdida. Mensageiros relatam visões de Isaías no templo, o profeta nu pé sobre brasas sagradas, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sua glória enche a terra, mas os reis caem por não temerem suas ordenanças. Essas palavras perfuram o peito de Uzias como setas envenenadas, evocando lágrimas salgadas que escorrem pelas bochechas leprosas, ardendo nas feridas abertas e pingando no chão de terra batida, onde poças refletem sua silhueta deformada. Jotam visita em noites de lua cheia, voz ecoando através das grades como um fantasma filial. Pai, o reino prospera, mas teu nome é sussurrado em advertência nas sinagogas. O rei responde com sussurros roucos, pulmões laboriosos expelindo ar fétido, pensamentos mergulhados em arrependimento tardio. Uma escolha, filho. O turíbulo erguido em rebelião, e eis o preço. Poder evaporado como névoa matinal. Honra corroída como metal no vinagre. Legado sepultado em isolamento. O vento noturno carrega o balido distante de rebanhos reais, um eco irônico de sua era dourada, enquanto a lepra devora seus membros, dedos inchando em garras inúteis, visão embaçando como véus de noiva enlutada. À medida que os anos se fundem em um contínuo de sofrimento, o corpo de Uzias definha como tenda rasgada pelo siroco, músculos atrofiados tremendo com febres noturnas que o fazem delirar em visões teofânicas. Anjos com espadas flamejantes guardam o altar profanado. Moisés oculto pelo Senhor por murmúrio similar. Miriam branca como neve por inveja sacerdotal. Ele clama ao vazio, voz fraca como sussurro de folhas mortas. Perdoa, Javé, o pecado da usurpação. Tua lei é escudo, e eu a transpus como tolo. Mas o juízo persiste, implacável como as marés do Mediterrâneo, e Jotam assume plenos poderes, seu cetro brilhando nos salões onde outrora Uzias reinava, enquanto o povo constrói memoriais de obediência, gravando em basalto: Uzias, o forte, caiu pela mão do Senhor por não guardar o pacto. Em momentos de lucidez, o rei sente o espírito se elevar acima da carne podre, contemplando a tapeçaria divina, onde rebelião tece fios de redenção futura. O Messias vindouro, obediente até a cruz, restaurando o que reis quebraram. O silêncio da colina envolve-o como manto final, interrompido apenas pelo próprio estertor, pulmões colapsando em golfadas úmidas de sangue e muco, enquanto o sol poente banha sua forma prostrada em luz crepuscular. Um último vislumbre de glória desbotada. A morte chega em crepúsculo sereno, por volta de 739 a.C., quando o ar das colinas de Bet-Medes carrega o doce aroma de jasmins noturnos misturado ao fedor final de decomposição, e Uzias exala seu último suspiro, peito subindo em arquejo laborioso antes de imobilizar-se como pedra tumular. Seus olhos vidrados fixam o teto rachado, refletindo estrelas que piscam indiferentes,
enquanto a alma se desprende em êxtase agonizante, confrontando o trono de julgamento onde misericórdia e justiça se entrelaçam como querubins no propiciatório. Jotam, alertado por servos encapuzados, ordena sepultamento em campo real, mas não no mausoléu dos pais. Um sepulcro separado, decretam os sacerdotes, ecoando o Levítico, túmulo cavado em solo pedregoso, onde o vento uiva lamentos perpétuos. O legado ecoa em sussurros eternos pelas gerações. Poder, honra, linhagem, tudo engolido por uma escolha ínfima, o incenso de soberba que invocou a praga divina. Na quietude que se segue, o templo ressoa com salmos de advertência, e você permanece imerso no silêncio reverente, sentindo o peso espiritual da lição não verbalizada. Obediência é o fio que tece coroas eternas. Rebelião, o veneno que dissolve impérios em pó, deixando apenas o eco de um rei leproso nas colinas esquecidas, onde o vento carrega promessas de redenção futura em meio ao julgamento consumado. Ato 2. O reinado de Jotam, fortalezas de pedra, sombras de fé. Nas sombras alongadas do crepúsculo que engole as colinas de Bet-Medes, o corpo de Uzias é erguido por mãos trêmulas de servos, envolto em linho rústico impregnado de mirra amarga e aloés, como mandam os ritos para os impuros. O vento noturno sussurra salmos fragmentados pelas fendas do solo pedregoso, onde o túmulo é selado com lajes brutas, longe dos ancestrais, um exílio eterno na terra que outrora conquistou. Jotam, o filho corregente, ascende ao trono aos 25 anos, em 739 a.C., com o peso de uma coroa manchada de lepra paterna, mas coração inclinado à lei. Seus olhos, firmes como o basalto das muralhas que erigirá, contemplam o templo restaurado, onde sacerdotes entoam: Bendito o que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Cele 128, ecoando a advertência velada do pai caído. Jotam reina em vigor silencioso, fortificando Judá com muralhas que desafiam o céu. A muralha superior da casa de Milo, portas no ângulo da muralha em Ofel, torres em Bet-Medes, como crônicas de 2 Crônicas 27, gravam em tábuas de argila. Seus exércitos, 80.000 valentes de Judá e 180.000 de Efraim sob Urias, o sumo sacerdote, esmagam amonitas em tributos de prata e trigo, humilhando reis idólatras que outrora ousaram erguer altares a Moloque. Nas planícies de Jericó, colheitas transbordam como maná, vinhas florescem em cachos pesados, e o povo, em obediência tementemente, constrói altares periféricos ao Senhor, não no coração santo, mas em vales reverentes, onde fumaça de sacrifícios sobe pura, sem o fedor de incenso profano. Contudo, nas profundezas do palácio de Davi, sombras se insinuam. Jotam, forte em obras, fraqueja em zelo pleno. Altares idólatras persistem nas colinas de Judá, como espinhos no vinhedo, e o povo corrompe-se em práticas ancestrais, sacrificando a Baal em recantos sombrios. O rei, em momentos de introspecção sob o luar prateado que banha os cedros do Líbano importados para o templo, sente o eco da praga paterna. Não multiplicarás deuses estranhos, admoesta sua alma, mas a nação, como rio entubado, flui para abismos sutis. Seus 16 anos de reinado tecem prosperidade material, ouro de Tiro, marfim de Ofir, escudos reluzentes nas galerias reais, mas o espírito coletivo adormece, preparando o terreno para tempestades vindouras. A doença ataca em sigilo, como serpente no Éden. Jotam sucumbe a males que corroem os ossos, confinamento em câmaras altas do palácio, onde vislumbra Samaria e os exércitos assírios que se agitam ao norte. Seu filho Acaz, aos 20 anos, assume o manto em 732 a.C., na Toipafam, enquanto o pai agoniza em leito de ébano.
pulmões rangendo como portas enferrujadas, visões de anjos ministradores dançando em febre. Fortalecei-vos e tomai ânimo, murmura ele aos príncipes, exalando o último fôlego em meio a incensários acesos por leais. O ar carregado de olíbano puro que sobe como oração final. O corpo é sepultado no mausoléu davídico, honrado como rei temente, mas o legado sussurra. Fortalezas de pedra ruem sem alicerce de fé pura. Obediência parcial é semente de colheita amarga. Na quietude que se segue, o templo pulsa com hinos de advertência renovada. E você, espectador das eras, sente o fio divino esticar-se tenso. Reis constroem muralhas, mas só a obediência edifica eternamente. Jotam o forte em Atos. Deixa um reino armadilhado por ídolos latentes, onde o vento das colinas carrega agora o prenúncio de Acás, o ímpio vindouro, cujas chamas de rebelde forjarão o crisol para Ezequias, o restaurador, tecendo a tapeçaria onde julgamento e graça dançam em eterna coreografia celestial. Nmudubreeder, Ato 3. Acás, o rebelde das chamas estrangeiras. Nas sombras alongadas do palácio davídico, onde ecos de Jotam ainda pairam como névoa matinal, Acás ascende ao trono aos 20 anos, em 732 a.C., coração jovem pulsando com o veneno da apostasia. Judá, como cordeiro ceifado em meio a lobos, treme ante a coalizão voraz. Peca de Israel e Rezim de Damasco tramam cercos, ansiando coroar filho de Tabeal em Jerusalém, rasgando o mapa sagrado da casa de Davi. Não temas, troveja Isaías. O profeta de olhos flamejantes, enviado do alto com sinal de virgem e filho Emanuel, pão nosso em dia de aflição, mas Acás, rei de língua viperina, recusa o teste divino. Não tentarei o Senhor. Mente ele, enquanto envia emissários a Tiglat-Pilneser, o assírio de botas sanguinolentas, com ouro saqueado dos umbrais do templo, prata das portas santas, implorando: eu sou teu servo e teu filho. Prosperidade ilusória floresce como erva daninha. Muralhas de Laques e Razor se erguem em pânico, mas o espírito definha. Acás multiplica altares em todo o cruzamento, como prostitutas nos portões, sacrificando a deuses de ferro. Moloque ri nas vales de Rinom, onde o filho do rei arde em fogueira idolátrica. Choro infantil misturando-se ao crepitar das brasas, céu negro testemunhando o horror. No templo, portas se fecham como túmulo, incenso divino sufocado. O rei viaja a Damasco, hipnotizado pelo altar colossal de Ben-Hadad. Copia-o em bronze reluzente, ergue-o ante o santuário de Javé, oferecendo holocaustos de carneiros gordos e vinho tinto como libação profana. Sacerdotes fiéis gemem, mas o rei ordena: não subireis mais ao altar do Senhor. E o povo, cego como Sodoma ao amanhecer, segue o exemplo, colinas cravejadas de pedras pagãs, rios de sangue idólatra correndo para o Jordão. A Síria responde com fúria. Damasco cai em 732, Rezim decapitado, Samaria sufocada em jugo, mas o Salvador vira algoz, exércitos de Nínive pilhando Judá como gafanhotos no trigal. Acás, aos 36 anos, após 16 anos de reinado torcido como cipreste no vendaval, expira em leito de marfim tingido de vergonha, corpo envolto em linho fúnebre, sepultado na cidade de Davi, não entre os justos, mas entre os reis, sem lamentos de trombetas celestiais. Seu legado: vassalagem humilhante, templo profanado como bordel assírio, nação como videira podada até a raiz, ídolos multiplicados, qual estrelas em céu poluído. No silêncio sepulcral, o templo clama por restauração. E tu, ó espectador eterno, percebes o tear divino apertar o nó. Rebelião semeia cativeiro, mas das cinzas de Acás brota Ezequias, o fogo purificador, cujas lágrimas e reformas reacenderão o altar,
entrelaçando juízo com misericórdia na sinfonia inexorável dos céus.